Agora, se eu chego, tenho múltiplas oportunidades de apresentar os documentos que estão na minha mão. Isso é o que eu penso, tá, gente? É só o que eu penso até agora, por isso que eu quero apurar. E eu não apresento, e não apresento, e não apresento, e dou trabalho para todo mundo. Aí depois, quando se convoca um ato derradeiro e definitivo para julgar o fruto de todo esse processo, eu chego e falo, não, tá aqui. Na minha opinião, isso não é demonstração de boa-fé. Isso é ato tumultuário. Mas por isso que eu quero saber se é o caso ou não. Entendeu? Mas onde foi convocado o ato derradeiro para julgar? Entendeu? Onde foi convocado, Lúcio? Quem me conhece sabe que eu sou muito rigoroso no que eu faço. Bastante. Eu participei de 2 AGOs, a de 2012 e essa aqui. E dos relatórios de Conselho Fiscal que eu vi até hoje, eu não vi nenhum tão rigoroso, tão minucioso, tão detalhista. Gostei muito disso. Curiosamente, esse relatório, ao reconhecer irregularidades, ao reconhecer imperfeições nas contas, ao mesmo tempo indica, olha, essas imperfeições são marginais. Consideramos que essa diretoria tem condições de se emendar com o puxão de orelha que nós estamos dando. Agora, eu vi um voto divergente que de objetivo não tem nada. Eu vi um voto divergente pela rejeição em que 90% das informações foram de cunho emocional. Foi um desabafo, foi um drama. Piegas ainda, mexicano. Bom, senhores, farei leitura do voto em separado aí. Entretanto, as constatações em suas contas, tais como a falta de controle nas horas laboradas, o que pode ser verificado em análise às pastas descritas no relatório, havendo casos de condenação na Justiça, no âmbito da PRT 14, por trabalho escravo moderno. Prestem atenção na expressão, por favor. Trabalho escravo moderno, em jornadas bem abaixo das aqui registradas em documentos. E tudo sob a tutela da DENC, infelizmente. Com o diferencial de que alguns diretores observaram estes parâmetros em suas gestões, limitando de forma exemplar o trabalho do funcionário, respeitando sua qualidade de vida, o convívio familiar, as orientações da OIT, entre outros. Enquanto outros são recalcitrantes, talvez cientes de impunidade ou confiantes, sei lá, haja vista a insistência em fazer ouvido de mercador as recomendações do CFN, do anterior e também deste. A falta de apuração de responsabilidades quanto ao não cuidado com as fichas de filiações, o que causou a balbúrdia nos valores pagos a título de bonificações, o tratamento descortês com o CFN, insultos de trabalhadores ou trabalhador para com o CFN, falta de aplicação do que prevê a CLT, em falta que ensejaria advertência escrita, vide notificação 13/2016, aplicação de penalidade por fato que talvez merecesse ser verbal e não escrita, vide pastas de assentamentos funcionais dos trabalhadores, confiança exagerada em algum ou algumas pessoas que pela omissão da DENC deixam de cumprir a legislação vigente, praticando e deixando que pratiquem sobre jornada, não respeita os intervalos intra e interjornada, contrariando o que se prega na instituição Ministério Público do Trabalho, sendo que por diversas vezes sou designado, assim como outros colegas pelo Brasil afora, que também trabalham no MPT, a comparecer a empresas, sindicatos, condomínios e até órgãos da administração pública, direta e indireta. Depende do procurador. Se ele diz que vai, você tem que ir, infelizmente, a fim de constatar o excesso de trabalho de colaboradores, sendo comum que, por menos do que se verificou aqui,
a ajuizamentos de ações ou mesmo cobranças de multas, seja por TAC firmado ou por mera inspeção da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, não sendo necessário nenhuma denúncia para que se constatem tais irregularidades. Basta uma simples fiscalização de rotina, expondo a entidade, Sinasempo, a riscos desnecessários. Não posso e nem devo agir contrário àquilo que a sociedade me paga para ver, seja como servidor do MPU lotado no MPT ou como membro do CFN. Haja visto o percebimento de diárias, os gastos com deslocamentos ou pagamento de despesas diversas. Afinal de contas, dinheiro é o que sai de nossos bolsos. Ou estou errado? O voto dos demais integrantes do CFN foi pela aprovação das contas da DENC com ressalvas. E por divergir do entendimento destes, voto em separado, contrariamente. O voto anexo a essas considerações não foi acatado pelos demais integrantes do CFN. Eu propunha lá atrás que a gente tivesse realizado um AGE. Eu fui voto vencido. Mas aqui deixo registrado para que seja publicado aquele voto. Eu imagino que todos os filiados devem conhecer aquilo. E aí é isso, pessoal. Eu peço desculpas a vocês. Piegas ainda, mexicano. Eu não estou aqui para trabalhar com o emocional das pessoas, para resolver problemas objetivos, não. Se nós aprovarmos o relatório hoje, nós estamos aprovando também o puxão de orelha. A ressalva é o puxão de orelha. Aí depois, quando se convoca um ato derradeiro e definitivo para julgar o fruto de todo esse processo, eu chego e falo, não, está aqui. Na minha opinião, isso não é demonstração de boa-fé. Isso é ato tumultuário. Mas por isso que eu quero saber se é o caso ou não. Entendeu? Mas onde foi convocado o ato derradeiro para julgar? Entendeu? Onde foi convocado, Lúcia? Eu jamais poderia convocar, porque já foram apreciadas, já foi deliberada em AGOs anteriores e foi aprovada. Quem pediu a inclusão desse item foi o Anselmo. Para discutir. Para discutir. Não pode deliberar uma coisa que já foi deliberada, pô. Questões técnicas, o que vamos fazer ou não, isso aí é pano para manga. Pano para manga. E acho que não vai sair daqui, hoje. Então, o que me preocupa mais é essa questão e que condução, eu gostaria também de saber, dentro do Conselho Fiscal atual, que condução vai dar e que pé que está. Isso sobre isso que eu quero falar. Já apresentei, então que pé que E está. fala das contas telefônicas. Eu entendo que acho que foi aberto discussões, todo mundo se manifestou e eu acho que tem que dar encaminhamento. Nós estamos aqui hoje a pedido, como eu já falei, da própria base, dos seus representantes legais da EGO para solucionar esse problema e eu vim aqui realmente para solucionar esse problema. Nós temos duas maneiras, duas condições, dois encaminhamentos que a gente pode dar. A uma, e não se fala em valores, os valores são discutidos lá no processo judicial, se existe, se não existe, afinal, e quais são os valores a serem ressarcidos, e não prestados por conta de falta de comprovantes. Isso é uma questão que vai ser resolvida no âmbito judicial. Quanto a isso, nós podemos fazer dois caminhos que a gente pode tomar. A um, ou se espera a decisão judicial, a apresentação de documentação, análise pelo perito, enfim, e se decidir isso daqui 1 ano, 2 anos e a seccional ficar sem repasse, porque os ordenadores são os mesmos. É uma nova gestão. E até com membros diferenciados. Sara de São Paulo, eu só queria fazer um esclarecimento que não está correto o que está sendo dito aqui, tá? Está sendo repetido inúmeras vezes que São Paulo tem a mesma diretoria da diretoria anterior. Não é verdade. São 6 componentes, tá? Eu faço parte da atual e eu não era da anterior. Tá? Eu e mais 2 pessoas. Então não é verdade o que está sendo dito aqui, que São Paulo mantém a mesma diretoria. Apenas 3 pessoas eram da diretoria anterior. Os outros 3 não eram. Só para deixar isso bem claro, bem esclarecido aqui. Ou a gente resolve isso aqui na GO, aqui nesta GE, se rejeita ou não rejeita essas contas, e a partir daí se dá o outro encaminhamento, e a gente
retorna os repasses, evidentemente, a partir daí. São duas condições. Ou a gente permanece, a base permanece sendo penalizada pela falta de repasse, ou a gente soluciona essa Assembleia. Esse é o encaminhamento que a gente tem que dar aqui. Se essa Assembleia entender, feitas as ponderações, acho que todo mundo aqui teve ampla defesa e voz, que a Assembleia decida se aprova ou rejeita o relatório, e aí a partir daí se elege uma nova diretoria, porque diz isso, reprovadas as contas, se elege uma nova diretoria, ponto final, a própria Assembleia que faz isso. Rejeitou, se parte para uma composição de uma nova diretoria. Esse é o encaminhamento que eu dou, que eu acho que isso soluciona o problema de São Paulo quanto aos repasses. A questão jurídica, se tem valores, se é uma outra questão, na via judicial não vamos discutir aqui valores nem nada. Vamos decidir a questão política da seccional de São Paulo e da base de São Paulo, que nós precisamos fazer isso. Nós estamos com esse problema há muito tempo. E isso cria problemas políticos dentro da própria base e também do sindicato, que enfraquece a instituição. Nós precisamos, sim, colocar a mão na nossa consciência e resolver esses problemas, que é para isso que nós estamos Agora, aqui. não é uma questão política que você está forçando a barra? Não, não estou porque forçando, se houvesse, dá licença, se houvesse, dá licença. Essa Assembleia, desculpa, deixa eu falar, estou com a palavra. Essa Assembleia está aqui para isso, para decidir se essa Assembleia entender por não aceitar esse relatório dizendo que as contas estão ótimas, que não aprovam essas contas, beleza. Mas não tem